Queridos, eu quero falar com você hoje sobre permaneça na casa. Olha para quem está do lado e diga assim: permaneça na casa. Deixa eu orar com você antes. Pai, nós oramos que haja luz na mente e fogo no coração. Que o nosso espírito seja abençoado com a tua palavra. Que haja fome e sede pelo Senhor, em nome de Jesus. Antes da gente ler o nosso texto de hoje, eu quero falar para você que o texto de hoje estará baseado em Salmo 27. Quem esteve aqui na semana passada, nós expusemos o Salmo 26, e Deus me orientou que eu devesse continuar o Salmo seguinte, para expor hoje para os irmãos. Mas antes da gente entrar no Salmo 27, os irmãos sabem que o livro dos Salmos é composto de 150 capítulos, dos quais 73 são atribuídos a Davi, o rei Davi. Então nós falamos um dos salmos davídicos, que foi o 26, hoje também será um salmo davídico. Nós temos também, por exemplo, alguns outros autores que escreveram os salmos, como se você for ler o salmo 73 a 83, é um salmo atribuído a Asaf. Salmo 42 a 49 são atribuídos aos filhos de Corá. Os salmos 72 e 127 atribuído a Salomão. O Salmo 88 é atribuído a Emã, o Salmo 90 é atribuído a Moisés, o Salmo, e a gente tem mais alguns salmos, por exemplo, tem talvez ainda 49 salmos que estão no anonimato. Tá? Então, 49 salmos não tem uma autoria clarífica. E alguns estudiosos dizem, desses 73 que são designados a Davi, talvez tenha mais uns 7, chega talvez a 80, que são salmos davídico. Então a gente quer ler com você hoje o Salmo 27. Mas antes da gente ler, de maneira muito rápida, esse salmo vai falar sobre a permanência na casa de Deus. E essa permanência, quando a gente fala sobre casa aqui, pode ser no sentido literal, onde fala de um templo, do aglomerado de pessoas como a gente tem aqui agora, pode ser a sua célula lá na sua casa, mas também pode ser no sentido espiritual. Casa fala de quê? De intimidade com o Senhor. Então, no literal, realmente é o culto do domingo, é uma comunhão do life, é uma célula, é um momento de vigília. Isso é igreja, aglomeração de pessoas, mas também pode ser, no caso, a minha casa fala da minha intimidade com o Espírito Santo. Então, veja comigo o primeiro ponto da mensagem de hoje. Nós vamos trabalhar 4 pontos hoje. O primeiro é: não tenha medo de nada e de ninguém, fique tranquilo. Diga assim: eu não tenho medo de nada. Diga assim: de ninguém. Diga assim: eu estou tranquilo. A gente vai ler o texto já já, mas eu quero só contar uma historinha para você. Dizem que tem pessoas que têm medo de tudo, até de morrer. Dizem que teve uma historinha que um casal estavam fazendo 20 anos de casados. E aí eles falam o seguinte: amor, nós vamos comemorar os 20 anos naquele hotel que nós tivemos a nossa lua de mel. Só que o que acontece? O casal, por divergência de agenda profissional, o homem foi na frente. E a esposa ficou o homem foi na segunda-feira, a esposa ficou na sexta-feira. Chegando lá, ele ficou admirado porque 20 anos após a lua de mel, agora o hotel tinha internet, tinha computador à disposição. Então, diz que ele mandou um e-mail para a esposa, só que quando ele mandou um e-mail para a esposa, ele errou uma letra. E aí, o e-mail foi para uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a esposa dele. Só que essa outra pessoa, ela era uma viúva que tinha acabado de enterrar o marido. E aí, quando ela abre o e-mail dela, estava ainda em processo de muito choro, muito tristeza, ela abre o e-mail e ela vê assim, abre aspas: querida esposa, cheguei bem. Provavelmente você vai se surpreender ao receber a notícia do meu e-mail. Mas agora, aqui tem um computador, aqui tem internet, e eu estou muito feliz em te receber na próxima sexta-feira. Beijos. E ele termina o e-mail falando o seguinte: não traga muita roupa, aqui faz um calor infernal. Então, olha só, fecha aspas. Olha só, não tenha medo de nada e de ninguém. Vamos para o texto bíblico agora, veja no telão, vou ler na versão a mensagem hoje. Luz, espaço, vida, isso é o eterno.
Com ele a meu lado, sou destemido. Não tenho medo de nada nem de ninguém. As gangues me perseguem, prontas para me comer vivo, mas aqueles brigões tolos vão parar no chão. Quando cercado, fico calmo, feito um bebê. Mesmo quando todo o mal vier sobre mim, mantenho-me tranquilo. Amados, o salmista Davi começa falando que luz, espaço e vida. O nosso mundo vive em trevas, trevas emocionais, trevas do pecado, trevas de perspectiva de um futuro promissor. O mundo vive em trevas, pessoas acorrentadas por pensamentos suicidas, por desesperança, olham para frente, não conseguem enxergar absolutamente nada de bom. Isso é treva. O que ele fala? Deus é luz. Ele fala, ele é o espaço que você precisa. Tem gente que fala o seguinte: olha, eu não tenho espaço, preciso de espaço. Ele é o espaço que nós precisamos. Ele é a vida que nós precisamos. Amém ou não, gente? Agora, ele continua falando que com esse Deus, que é luz, que é espaço, que é vida, ele fala: eu não tenho medo de nada e de ninguém. Você pode falar isso comigo? Diga assim: eu não tenho medo de nada e de ninguém. Ele continua falando no versículo 2 que as gangues, os perseguidores, podem vir para poder comer ele vivo. Essa aqui é uma figura de linguagem. Podem me perseguir para me destruir com veemência. Vão querer realmente tomar de conta de mim, me liquidar. Mas ele fala o seguinte: eles todos vão cair no chão. Diga assim: todos vão cair no chão. Olha só, mas ele continua dizendo no versículo 3, quando cercado, diga assim, quando. Observe, não é se eu vou ser cercado. Tem muita gente que fala o seguinte: vem para Jesus e você nunca mais vai ter problemas. Vem para Jesus e tudo vai dar certo para você. Quem te falou isso, mentiu. Porque a Bíblia diz que no mundo, João 16, 31, no mundo passareis por aflições. Ou seja, Jesus falou, aqui nem tudo vai dar certo. Mas ele diz, continuem, tenham bom ânimo, porque eu venci. Então, a questão é o seguinte, não é se vão vir problemas, é quando os problemas vierem. Olha só, o que acontece? Ele falou o seguinte, quando os problemas vierem, fica o quê? Diga assim, calmo, feito um bebê. Já viu aquele bebê que, às vezes, está um problema tão grande, fez barulho, confusão, e aquela mamãe chega e abraça aquele bebê, e acalenta ele, e ele fica o quê? Calmo. O salmista diz, quando vier os problemas, quando vier as confusões, quando vier os desacertos emocionais, quando vier a desilusão, quando vier a desesperança, eu vou permanecer calmo. Diga assim, calmo, como um bebê. Mesmo quando todo o mal vier sobre mim, manterei-me o quê? Diga assim comigo, tranquilo. Tranquilo. A palavra, queridos, é o quê? Tranquilidade. Deixa eu falar algo para você. Você lembra que quando Jesus estava naquele barco, com seus 2 discípulos, a Bíblia diz que os ventos varriam aquele barco, estavam a ponto de ir a pique, os discípulos gritavam, Jesus, Jesus, nos salva, Jesus. Todos estavam apavorados, gritando, desesperançosos. Jesus acorda, talvez. O que foi? Calmo. Diga assim comigo, calmo. Ele calma, ele levanta, estende a mão e diz assim, mar, se acalma. Mas ele olha para trás e fala assim, homens de pequena fé, exorta eles a terem fé. Então, queridos, nós não somos imunes de passar por problemas, mas diante dos problemas, mantenha a calma. Você pode notar aí, a gente não vai colocar no telão agora, mas Salmo 3, versículo 6, vai dizer, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Esse aqui é Davi falando também. Quando a gente vai para Salmo 23, 4 também, o Salmo davídico, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo davídico ainda, 34, versículo 4, busquei ao Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Diga assim, livrou-me de todos os meus temores.
Salmo 56, o Salmo davídico aqui, 56, versículo 3. Vamos também ler o 4 e o 11 e o 3 diz o seguinte: em me vindo o temor, ele fala, hei de confiar em ti. Está vindo o temor, está vindo o medo, está vindo o desespero, o que eu faço? Hei de confiar em ti. Versículo 4, em meu Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Diga assim, no meu Deus eu ponho a minha confiança. Diga assim, e nada temerei. Versículo 11, Salmo 56, versículo 11 diz que pode me fazer um mortal? Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um homem? Deixa eu falar algo para você. Você já pensou que você perdeu na vida por causa do medo? Já pensou as portas que estavam abertas diante de você e você, por causa do medo, não conseguiu aproveitar aquilo? Deus fala para você nessa noite, não temas. Segundo ponto que eu vejo nesse salmo, vou estar vendo aqui agora, viva sempre na casa de Deus. Diga assim, viva sempre na casa de Deus. No telão, versículo 4 até o versículo 6. Olha só. Peço ao Eterno uma coisa, apenas uma, que eu possa viver com Ele, em sua casa, durante toda a minha vida. Ali contemplarei a sua beleza, estudarei aos seus pés. Esse é o único lugar calmo e seguro nesse mundo turbulento, e fuga perfeita para bem longe da agitação. O Eterno me põe acima de todos os que me derrubam. Na sua casa, diga assim, na casa de Deus, me apresento com hinos que fazem tremer o chão. Canto canções que falam de Deus. Componho músicas para o Eterno. Queridos, o salmista Davi resume todo o seu desejo numa petição aqui. Qual é esse desejo? Habitar na casa do Senhor. Lembra que quando eu falei casa aqui, pode ser em dois sentidos, pode ser o congregar, isso é estar na casa, isso é uma casa, mas a outra casa pode ser o quê? A minha intimidade com o Senhor. Ele fala, Deus, eu vou te pedir uma coisa, a petição master, a principal, qual é essa petição? Eu quero habitar na tua casa. Meus irmãos, ele não pede vitórias, ele não pede riquezas, ele não pede honra, ele não pede saúde, não! Ele pede o quê? Eu quero a tua presença. Diga assim, eu quero, Senhor, a tua presença. Deixa eu perguntar para você, que desejos tem preenchido a sua oração? Quando você ora, como Davi está orando aqui, o que você pede? Você pede somente coisas materiais? Não é errado pedir só isso, mas você pede somente isso? Você pede somente proteção para você? Você pede carros novos? Não é errado pedir carros novos. Você pede casa nova? Ok, mas é isso que é o cerne da sua oração? É isso que você protagoniza diante do seu Criador quando você está orando? Davi nos ensina algo interessante. Deus, o que eu quero é a tua presença. Que coisa forte. Davi ora para permanecer na presença do Senhor. E aí eu vou para o Salmo, também davídico, capítulo 23, versículo 6, da última parte, ele fala que eu possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. Quem quer habitar na casa do Senhor para todo sempre aqui? Amém? Diga assim, eu vou habitar na casa do meu Deus para todo sempre. Meus queridos, isso aqui é algo muito forte. A casa de Deus aqui aponta para um lugar de relacionamento contínuo com o Senhor. Mas vamos voltar para o texto principal agora. Ele fala aqui, no final do versículo 4, que ele quer contemplar. Essa palavra no original, contemplar, é shazam. Fala de uma visão profunda, de uma experiência espiritual. Fala de uma revelação divina. Eu quero então ter uma revelação de ti, Jesus. Eu quero ter uma experiência contigo, Jesus. Eu quero ter uma visão profunda de quem é o Senhor. Esse é o contemplar no original aqui do hebraico. Agora, ele fala também aqui sobre estudar.
E a palavra estudar aqui é baká, fala de uma busca intencional. Diga assim comigo, estudar, diga assim, é uma busca intencional. Diga assim, é uma busca investigativa. Quem gosta de estudar a palavra de Deus aqui? Amém? Ele fala, olha Deus, eu amo, eu te peço, me ajuda a estar na tua casa, para quê? Para me poder contemplar, para me poder ter uma experiência profunda, uma intimidade profunda contigo, e também para que eu possa investigar, para que eu possa me aprofundar na tua palavra. A casa de Deus, tanto a sua presença, quanto também a comunhão com os irmãos, é um único lugar calmo e tranquilo. Por isso, permaneça na casa do Senhor. Mas o versículo 6, ele vai dizer, o Eterno me põe muito acima de todos os que me tentam me derrubar. Deixa eu falar para você, você é protegido pelo Senhor, amém? Diga assim, obrigado Jesus, porque eu sou protegido por ti. Então olha só, a Bíblia diz que você é protegido, por exemplo, Salmo 91, também o versículo 7 vai dizer que cairão 1000 ao teu lado, e 10.000 ao teu direito, e você não vai ser atingido. Diga assim, eu não vou ser atingido pelo mal. Agora, veja comigo que aqui o texto nos leva a entender que nós somos guardados pelo Senhor. Provérbios 24, versículo 16, fala que ainda que o justo tropece, ele voltará a se levantar. Diga assim, ainda que eu cair, diga assim, eu já estou de pé. Diga assim, eu estou de pé. Então o justo pode cair. Quando ele fala que ele vai livrar, não é que ele vai livrar de cair, é que ele vai livrar, mesmo se cair, vai se levantar de novo e vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Então olha só, na casa o salmista, ele também fala no final do versículo 6, ele canta. Olha só, vamos estar lendo no versículo 6 aqui. O Eterno me põe muito acima de todos os que me tentam me derrubar. Na casa me apresento com hinos que fazem tremer o chão. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Deixa eu desafiar você aqui. O salmista Davi foi um dos adoradores mais profundos da Bíblia. Ele era um instrumentista, um adorador, um exímio compositor. Você lembra da história que quando o rei Saul estava endemoniado, frustrado, com sentimentos espirituais negativos, cheio de opressão, Davi tocava sua harpa, cantava, e a Bíblia diz que aquelas canções acalentavam o coração de Saul. Mas ele fala aqui que diante de Deus, ele canta com hinos que o chão treme. Irmãos, depois, talvez você chegar na sua casa hoje, dê uma gulgada e veja, coloca assim, vídeos de irmãos cantando e adorando na África. Faça isso, coloca no Google assim, você vai dar um enter, você vai ver tantos irmãos. Eles pulam, eles gritam, eles bradam e estremecem. O pastor ele falou para a gente, quando pastoreava ainda Fortaleza, ele foi pregar numa vigília na África para 1,5 milhão de pessoas. Ele falou o seguinte, a noite todinha, aqueles irmãos bradando em pé, cantando, pulando, e a poeira subindo, 1,5 milhão de pessoas sem parar a noite toda. Nós precisamos adorar com mais relevância. Amém ou não, gente? No seu life, adore com força, amém? Aqui na igreja, eu quero que os ministros de louvores possam instigar, mas eu quero que você cante. Quando a gente fala canta, porque não é porque a gente está pedindo para você cantar, porque nós temos que ter esse espírito de adoração forte. O salmista diz, olha, quando a gente canta, o chão treme. O negócio acontece. Isso fala de quê? De pessoas que têm intensidade na casa do Senhor. Terceiro ponto. No abandono dos outros, Deus te acolheu. Veja o versículo 7 comigo. Ouve, ó Eterno, estou clamando com toda a minha força. Sê bondoso para comigo, responde-me. Quando meu coração sussurra, busque Deus, todo o meu ser responde, agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim, tu sempre estiveste perto para me ajudar. Não vire as costas para mim agora, não me deixes de fora, não me abandones, tu sempre mantivestes a porta aberta. Versículo 10.
Meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Amados, no versículo 7, Davi recorre à oração como mecanismo de solução para as demandas que ele tinha. Ele ora, a Bíblia diz, com toda a sua força. Diga assim, orar com toda a força. O salmista Davi nos ensina que quando eu for orar para comer, ora com força. Quando for orar por um filho, ora com intensidade. Quando for orar pela igreja, clama com força. Quando for orar pelas autoridades políticas, ora com força. Eu clamo a Ti com toda a minha força. Eu não oro assim, Senhor, se o Senhor quiser, que sono. Não, eu estou em pé. Eu estou, pelo menos espiritualmente falando, em pé, firme, concentrado diante dele. Olha só, mas olha só, no coração ele pede, ele clama pela intensidade, pelo favor de Deus. E sobre buscar com intensidade, eu quero abrir um parênteses aqui no texto, não vai estar aí também, você pode notar, Jeremias 29, os versículos 12 a 14 vai dizer, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Observe, o 13, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Diga assim, eu preciso buscar a Deus de todo o coração. Esse que o salmista fala, mas no versículo 9, versículo 8 ainda, quando meu coração sussurra, busque Deus, o que ele faz? Agora mesmo. Deixa eu falar algo aqui para você. Quando Deus fala com ele, ele se levanta e o busca a Deus. Deus tem falado contigo esses dias? Ele fala para você, filho, vai ler a Bíblia. Ele fala para você, filho, perdoe. Filho, liga para aquela pessoa. Filho, ajude aquela pessoa. O que ele fala, você fala assim, tudo bem, Senhor, e faz? Ou entra aqui e sai aqui. O versículo 8 me chama para uma responsabilidade. Deus fala, eu levanto e faço. Diga assim, Deus fala, eu levanto e faço. Isso é muito forte. Versículo 9. No versículo 9, Davi faz duas afirmações aqui muito fortes. Primeira afirmação, tu sempre estiveste por perto para me ajudar. Mesmo em silêncio, queridos, Deus nunca nos deixou sozinhos. Mesmo em silêncio, Ele nunca nos abandonou. Isso aqui é tão entusiasmador, porque Ele fala no capítulo 46 de Salmo, versículo 1, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustenta. Isso aqui é o Salmo 139, versículo 10, o 46, versículo 1 diz, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Ele está contigo nas tribulações, Ele nunca te abandonou. Então, olha só, esse aqui é um salmo, o salmo dos filhos de Corá. Então, a ideia é o seguinte também, Jesus quando ascendeu aos céus, no capítulo 28 de Mateus, versículo 20, a última página, ele fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vemos vários textos, Deus falando o seguinte, olha, eu não te abandono, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, você faz parte do meu cuidado. Mas a segunda afirmativa que ele faz aqui no versículo 9, tu sempre mantivestes a porta aberta. Diga assim, Espírito Santo, obrigado, porque diante de mim tem uma porta aberta. E aqui eu quero falar algo para você, que essa porta aberta está falando de bênçãos,
mas está falando do próprio Senhor. Ele fala o seguinte, que Ele é a porta. Nós temos que entrar por a porta, que é o Senhor. O versículo 10, ele vai dizer, vamos ler o versículo 10 aqui de novo. Meu pai e minha mãe me abandonaram e me deixaram, mas o Eterno me acolheu. Queridos, observe algo. Muitos foram abandonados pelos seus pais. Nós temos no Brasil, eu ministro aqui na igreja, ministrei umas 3 vezes aqui num curso chamado Paternidade Espiritual. No primeiro capítulo a gente fala sobre esse curso, sobre o percentual, são milhões de crianças que não têm na certidão de nascimento o nome do pai. Só está o nome da mãe. São milhões de mães, carreira solo. Muitos filhos foram abandonados. E tem abandono. Eu conversava esses dias com um casal que uma criança foi vendida por R$100. A mãe usuária de droga. Nós temos mães, pais adultos viciados, abandonando seus filhos para poder estar envolvidos, sendo consumidos por aqueles vícios terríveis e desastrosos. Temos mães ou pais que traíram seu cônjuge e foram embora. Esses filhos adultos ou pequenos ficaram sós. Então, nós fomos abandonados, alguns de nós aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes aqui. Eu gosto dessa palavra, olha só, vou ler o versículo 10 de novo. Meu pai e minha mãe foram embora e me deixaram. Mas, diga assim comigo, mais. Diga assim, mais. Fala de quê? Esse mais é porém, não obstante, todavia, no entanto, isto é, apesar de tudo isso, apesar do abandono deles, o salmista fala, o Eterno me acolheu, o Eterno me abraçou, o Eterno me segurou no colo, o Eterno me afagou e cuidou de mim. Então quero falar para você nessa noite, Deus nunca te abandonou. Ele viu todos os sofrimentos que eu e você passamos, coisa que ninguém sabe, Ele viu tudo isso. Ele não te abandonou, Ele te acolheu, você está aqui hoje. Diga assim, obrigado Jesus, porque eu estou aqui hoje. Diga assim, obrigado, porque o Eterno me acolheu. Ponto 4, tenha certeza da bondade de Deus e anime-se. Diga assim, obrigado Jesus. Diga assim, eu estou animado. Aleluia. Versículo 11, vamos continuar aqui, versículo 11. Diga-me, qual a estrada é a tua, ó Eterno? Conduze-me por uma rua bem iluminada. Observe que ele começa no versículo 1, o Senhor é luz. Lembra que ele falou que é luz? Começa com luz. Ele volta aqui no versículo 11, me leve por uma estrada iluminada. Ok? Mostra aos meus inimigos de que lado estás. Não me atires aos cães, aqueles hipócritas que estão querendo me pegar, contaminando o ar com suas ameaças. Versículo 13, tenho certeza, diga assim, tenho certeza, agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o Eterno, animem-se, não desistam, repito, tenham esperança no Eterno. Diga assim, eu tenho esperança no Eterno. Isso aqui é muito forte. Versículo 11, ele quer andar no caminho do Eterno. Ele fala, me coloca no caminho de luz. Luz fala de quê? De santidade, amém ou não, gente? De ser íntegro, amém ou não? Falei semana passada sobre integridade. Luz é integridade. Eu quero andar na luz. Então, eu não quero estar nas trevas. Me leva para a luz. Versículo 12, Davi pede livramento dos hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os fingidos, os mascarados, dissimulados, falsos. Pessoas que eram... A raiz etimológica da palavra hipocrisia é ator. O que é ator? Alguém que toma assim uma performance. Ele está atuando, então ele veste-se daquele figurante,
daquele personagem, ele faz o que o personagem fala. Então, é um personagem, não é uma pessoa de verdade. Essa é a raiz etimológica de hipocrisia. Ele fala, me livra da hipocrisia, Senhor. Mas eu acho muito forte o versículo 13. Ele fala, tenho certeza. Diga assim, tenho certeza. A pergunta é, certeza de quê? Ele responde, a certeza da bondade de Deus. Diga assim, Deus é bom em todo o tempo. Eu tenho certeza. Meus queridos, mesmo a gente enfrentando perigos, mesmo Davi enfrentando perigos, ele mantém a sua fé inabalável. Ele acredita que ele ia experimentar a fidelidade do Senhor. Versículo 14 e último, para a gente já poder finalizar, ele fala, nesse versículo 14, ele vai falar sobre confiança em Deus. Ele vai falar sobre animar-se no Senhor. É muito forte, só abrindo um parênteses, animar-se fala de quê? De alegria, de gozo, amém ou não? Amém ou não? Filipenses 4,4 fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Diga assim comigo, sempre. Então, o contexto do grego é pulai para cima e para baixo. Yes, yes, yes. Essa é a ideia. Sempre no Senhor. O problema é só a palavra sempre. Porque se não fosse sempre, eu poderia escolher como a gente escolhe. Está feliz? Estou alegre. Tem dinheiro no bolso? Estou alegre. Começa a apertar as coisas. A cara começa a mudar, começa a fechar a cara. Ele fala, alegrai. Então ele fala aqui, anime-se no Senhor. Seja animado, amém ou não, gente? Ele termina falando, não desista. Pastor Melvin falava, o fundador dessa igreja, ele falava que o desistente nunca vence e o vencedor nunca desiste. Diga assim, o desistente nunca vence, mas o vencedor nunca desiste. Mas ele termina falando, tenha esperança no eterno. Amados, a esperança que nós temos que ter, sobretudo, é no Senhor. Não espere no seu cônjuge, não coloque a sua confiança na política, não coloque a sua confiança no dinheiro, não! A sua confiança tem que ser o quê? Tudo que eu confio no meu eterno. Levante agora, por favor. Ele vai dizer, peço ao eterno uma coisa, versículo 4. Apenas uma, que eu possa viver na casa do Senhor toda a minha vida. Eu quero terminar reforçando isso. Deus nunca te abandonou. E aí o Salmo 68, versículo 5, diz que ele é pai do órfão. Então nós não temos nessa igreja espírito de orfandade. Ele é o seu pai. Mas, quando eu vou para Isaías 49, versículo 15, na NVI, o texto vai dizer, haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? O profeta Isaías faz essa pergunta. Ele mesmo responde, embora ela possa esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Isaías usa a figura materna como uma aproximação mais realística do amor de Deus. Ele conjectura a possibilidade de uma mãe nunca abandonar um filho. Mas depois que ele faz essa análise, ele coloca paralelo esse pensamento, mas, embora ela faça isso, ou seja, não estou excluindo totalmente a possibilidade, isso que ele quer dizer, embora ela faça isso, ele fala, eu, agora usando as palavras do próprio Deus, nunca te abandonarei.